fazendo relato aqui da participação de todos que estão mandando mensagens, preocupados, com razão, né? É uma situação de muito prejuízo, de apreensão, risco que está sendo registrado nesse momento com as condições de clima extremos, né? Com excesso de chuva em algumas regiões e seca em outras regiões. E é sobre essa situação que nós vamos falar agora. Nós vamos até São Joaquim, lá em Santa Catarina. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, o professor Ronaldo Coutinho, da Climaterra, que já está conosco. Professor, boa tarde. É um prazer tê-lo conosco aqui. E antes de mais nada, antes de falarmos sobre o que vai acontecer com o clima, que todos já estão sentindo praticamente na produção, o prejuízo em algumas regiões, como é que está, nesse momento, o clima aí em São Joaquim, Santa Catarina? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Igualmente, boa tarde. Aqui nós estamos com um tempo bonito, né? Tem nebulosidade, céu azul, um calor senegalês de 27,6. 27 graus. Para vocês terem uma ideia, no outro lado do estado, a temperatura já chegou em Itapiranga a 39,4. Agora está 37,8. Ou seja, é uma diferença. Isso que amanheceu com 3,6 aqui em Bom Jardim da Serra. Não duvido que não tenha dado uma geadinha. E antes do período do Natal deve ter ou registrar algumas geadas também, né, nessa situação. Com os dados que a gente tem hoje, dá para dizer que o topo da serra pode ter o amanhecer mais frio dos últimos 23 anos na véspera de Natal, podendo ficar aí entre 2 e 4 graus, com alguma geada fraca. Bom, esses são os extremos que a gente está registrando nesse momento. Temperaturas elevadas, excesso de chuva em algumas regiões, a falta de chuvas em regiões, os estados do sul, Paraná, Santa Catarina, aí onde o senhor está, e também o Rio Grande do Sul. Por que desses extremos nesse momento, inclusive com relação às temperaturas? Essa é uma das características da Laninha, né? Nós temos o quê? A passagem mais frequente das frentes frias aqui pelo sul, embora a frente fria propriamente dita, ela raramente passa pelo interior da região sul. Geralmente ela passa pelo oceano e organiza a instabilidade dentro da região sul. Então elas estão passando mais rápido pela região sul, entra com frequência massas de ar frio. Nós já tivemos, para você ter uma ideia, 3 ou 5 geadas no mês de dezembro aqui em Santa Catarina e várias quedas de temperatura, principalmente na faixa leste, que até prejudicaram o arroz precoce no Rio Grande do Sul e talvez no limite aqui em Santa Catarina. E aí o que entra? Entra sempre um ar mais seco e ele quebra aquele canal de umidade que vem da Amazônia para nós, ele acaba quebrando, fazendo com que a gente tenha tempo assim mais seco. Isso é característica bem típica da Laninha. Além do nosso Atlântico também não está nos ajudando. Em contrapartida, a chuva fica mais intensa no centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil. Não é todo o sudeste. São Paulo, como está mais próximo da gente, e o centro-sul do Mato Grosso do Sul também estão com uma chuva muito irregular. Isso é um quadro típico nessa situação dos oceanos como estão no mundo agora. Aliás, o efeito da Laninha está aí, o professor está explicando exatamente essa situação. E o senhor mandou também um quadro, né, daquilo que está acontecendo no Brasil como um todo. A primeira tela, eu gostaria que o senhor explicasse, Davi da Luz está colocando no ar, praticamente uma mancha toda ela vermelha sobre grande parte do território. Como é que a gente pode identificar e fazer a leitura dessa tela, professor? Isso aí é a chuva acumulada em 15 dias. Então dá para ver o quê? A região, por exemplo, do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso e principalmente ali o norte de Goiás, Tocantins, o Mato Piba e boa parte do Nordeste e Norte de Minas, vão ter chuvas bastante volumosas nesses próximos 15 dias. E a área que está ali daquele tom de azul, verde para o sul, é onde vai ter pouca chuva. Exatamente onde está tendo problema. No sul continua ruim de chuva e no centro-oeste e nordeste muita chuva. Inclusive, a gente já estava alertando no nosso canal do Tempo, no YouTube, que a partir do dia 20 de dezembro para cá, a Bahia teria outra sequência de chuva intensa, o norte de Goiás, centro-norte de Minas, Tocantins, o Mato Piba, teria toda de novo mais uma sequência de chuva que está começando, né? A chuva volta a se espalhar pelo Nordeste e continua muito ruim aqui, não só aqui no sul, mas no centro-sul do Paraguai e Nordeste, o filé mignon da Argentina e todo o sul do Brasil. Bom, e a reversão desse quadro é prevista para quando? E quando deve acontecer, na verdade?
Olha, por enquanto não tem previsão. O que eu vi na semana passada, que ainda não foi atualizado, ele atualiza terça, segunda e quinta, ele vai atualizar hoje no final do dia, ele indicava uma possibilidade de dar uma reduzida de chuva na parte do centro-oeste, no Mato Piba, mais ou menos ali do dia 10, 15 de janeiro, até uma partezinha de janeiro, e melhoraria levemente o Paraná, Santa Catarina, alguns pontos do Rio Grande do Sul, depois do dia 10, 15 de janeiro. Mas não porque há 3 anos que nós estamos com estiagem. Começou em 2018, que ainda não era laninha, mas tinha um comportamento, e depois com a laninha de 2019 e 2020. Só que nesses 3 anos, o mês de janeiro foi muito bom de chuva. E esse ano, infelizmente, ele não está apontando isso, ou um período curto de chuva, principalmente no Paraná. Mantendo essas projeções, do jeito que está agora, pode até vir a chuva em janeiro, que daí o estrago já foi feito aqui no sul. Aí ajudaria, talvez, um plantio mais antecipado do milho safrinha, no Mato Grosso do Sul, Paraná e talvez parte de São Paulo. E na região do centro-oeste, ali no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o Mato Piba e a Bahia, teria uma redução de chuva. Essa é a minha esperança. Eu estava vendo agora, hoje é dia 20, do dia 25 de dezembro ao dia 4 de janeiro, pode ser que haja uma redução de chuva no sul do Mato Grosso, sudoeste e sul de Goiás, e avança mais a redução em São Paulo. Quer dizer, na realidade, no sul pouco se altera e ainda avança um pouquinho a diminuição da chuva dentro do centro-oeste, que por um lado é bom, porque do norte do Mato Grosso do Sul para cima, a chuva está exagerada. Está chovendo praticamente todos os dias, o pessoal não consegue tratar, não consegue entrar com maquinário, tem pouco sol. Então, para o norte, essa redução seria benéfica. O problema é que para o sul continua ruim. Ou seja, diante dessa situação, o produtor do sul, infelizmente, já deve reconsiderar ou considerar o replantio da próxima safra, né? Olha, eu considerei, por exemplo, quem quer fazer o replantio no Rio Grande do Sul, que a janela lá da soja se fecha, se eu não me engano, no dia 31 de dezembro, primeiro espera chover. Nem previsão, nem nada. Tem previsão de chuva, espera chover. Depois de dar a primeira chuva, a chuva foi boa, aí sim, vê se a previsão continua indicando uma melhora ou não, e aí toma a decisão de plantar. Agora tem que primeiro esperar chover, porque o solo está muito, muito seco. E eu vou usar daquele argumento, né? O senhor considera que realmente essa chuva possa vir ou não? Porque realmente é um alerta, né? Plantar só quando chover, mas vai ter essa condição? Mas essa chuva que está indicando aqui é pouca. Na atual projeção que está indicando hoje, eu não plantaria. Ou seja, prejuízo, essa safra praticamente beleléu, por dizer assim. Eu não sei se deu tempo para vocês. Eu mandei um vídeo de um produtor que ele me mandou agora há pouco, ali da divisa de... Eu acho que é 4 Passos e Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Não deu tempo, infelizmente, Davi está mostrando aqui, não deu tempo de colocar. Então está no meu Twitter, quem quiser acompanhar, Twitter da Climaterra, eu acho que a última postagem que eu fiz foi esse vídeo. É como se tu pegar uma planta queimada por geada, tá esturricado. Aquela ali não vai dar absolutamente nada. E uma imensa quantidade de lavouras no centro-oeste do Paraná, centro-oeste e noroeste do Rio Grande do Sul estão em situações parecidas. Santa Catarina também começa a entrar no baile. Infelizmente não dá para plantar na poeira quando não vai ter nenhum tipo de precipitação. O Davi vai colocar um outro mapa para que o senhor possa observar, é o segundo, né, explicar também para que a gente possa entender um pouquinho esse mapa seguinte. Praticamente a situação, essa condição de azul são as precipitações no mapa da América do Sul, professor? Esse aqui é do Brasil ainda, né? É um com aqui. Eu não estou vendo a imagem de vocês aqui. Não está com a imagem. O mapa não. Praticamente mostrando grande faixa da região sudeste, centro-norte, centro-oeste em azul. E o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina em vermelho, exatamente. Isso aí é a anomalia desses 15 dias. Aí dá para ver que o quê? Excesso de chuva no Mato Grosso, principalmente o centro-leste do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, grande parte de Goiás, metade norte de Minas e praticamente todo o Nordeste com chuva bem acima do normal.
significa o quê? Vai ter problemas nessas áreas com excesso de umidade na Bahia, não só a questão da agricultura, questão também de alagamentos, deslizamento, enchentes, talvez no norte de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia, alguma coisinha também ali na região do Tocantins, Goiás, tudo situações de excesso de chuva. E o vermelhão, que vem desde a Argentina até o Mato Grosso do Sul, tu vê que está pegando ali o sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro, é chuva abaixo do normal, bem abaixo do normal. Bom, e se chover alguma coisa, as condições aí do solo, bateu água, não vai ser suficiente para poder ter uma condição, uma reserva hídrica ali, né? Ah, não, isso é que nem eu digo, é como tu dá um custo no mata-borrão, chupa tudo na hora. Infelizmente. Tem uma outra arte também, um outro mapa que mostra exatamente a região sul do Brasil, aí sim, algumas regiões em verde e outras poucas aí, principalmente o Rio Grande do Sul, em azul, além da Argentina e parte ali do Uruguai, né? Uma faixa bem simples, né? Em verde e azul, professor. Tu vê que a parte que está mais colorida, do laranja para o vermelho, é exatamente onde não tem muita produção. Do lado da Argentina, que pega ali o noroeste da Argentina, a região de Santiago del Estero, Salta, indo lá para as montanhas. Então ali tem chuva, trovada, alguns temporais de granizo. Aí quando tu vai pegando o miolo da Argentina, a área nobre dela, que é Santa Fé, Córdoba, entre rios, Corrientes e norte de Buenos Aires, pouquíssima chuva. Isso aí, para você ter uma ideia, essa área verde é de 5 a 10, 15 milímetros. Não é isso em 15 dias. 15 milímetros não dá para um dia, imagina para 15. O Uruguai também, o Rio Grande do Sul, esse azul é pouco mais de 10 a 20 milímetros em 15 dias. Então, é muito pouca chuva. O Paraná, então, e o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraguai, é uma situação calamitosa. É chuva quase que nada, de agora até o dia 3, 4 de janeiro. É pouquíssima chuva. Aonde chove é onde? Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, o sul de São Paulo, o litoral do Paraná, o leste de Santa Catarina, e mesmo assim não é muita chuva. Mas são áreas que não têm produção de grãos. Aonde tem a produção de grãos, onde é o filé mignon da agricultura, pouquíssima chuva. E o seguinte mapa é a anomalia, só para confirmar o que a gente está dizendo. Toda a Argentina, essa região sul, no vermelhão, que é chuva bem abaixo da média. Esse vermelhão, inclusive, está sendo mostrado na tela agora com destaque, né? Essa anomalia, né, professor? E não muda, primeiro 10 dias, segundo 10 dias, seja de agora até o dia 30 ou do dia 25 até o dia 4, é de cabeça para baixo, do lado para cima, é a mesma porcaria de sempre. Isso, tudo pouca chuva. Infelizmente não tem uma boa notícia para o produtor, né? Não. Especialmente do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte do sul do Mato Grosso do Sul também, né, professor? Eu recebi informações ali do sul do Mato Grosso do Sul que se por acaso falhar essa chuva ele está colocando uma coisinha de nada na quarta, quinta-feira, praticamente se foi a soja ali na parte sul do estado. Eu gostaria de não dar essa informação, mas a previsão mostra exatamente os prejuízos, né? Uma safra que infelizmente está indo embora, uma safra de grãos, não só grãos, soja, milho, outras atividades todas as também, culturas, né? Todas as culturas, né, professor? Inclusive a fruticultura, já aqui em São Joaquim, que tem o solo aqui em alguns pontos é raso, já tem pomares pequenos ainda, mas que já estão começando a ter problema com a falta de chuva, derrubando fruto, um calibre pequeno, problemas de deficiência de cálcio. Também começa a preocupar alguma coisinha, talvez ali na região sul do Paraná, na região de Fraiburgo, que é um solo profundo, mas se não chover bem também vai começar a dar problema. Quer dizer, se começa a dar problema na fruticultura, que é uma cultura que tem uma raiz mais profunda, é mau sinal. Pois é. A próxima tela, inclusive, Davi da Luz, pode colocar para a gente, o professor vai explicar também, Ronaldo Coutinho, do canal Terra Conosco, aqui falando exatamente sobre essas condições do clima. Esse mapa aí já é um pouco mais extenso, professor. Como é que a gente pode entender? Quem está nos acompanhando em casa pode fazer a leitura dele. É o da NOAA? Isso. Isso aí é o mapa a projeção de água em profundidade. Vê o primeiro quadradinho, não os três primeiros, o primeiro quadradinho de baixo. Ali mostra janeiro, tu vê que tem um azul bem grande e um vermelho forte. Esse azul bem grande é onde está a laninha. Então, vai desde a costa da América do Sul até a linha data. Tu vê que tem muita água fria para aflorar em janeiro. Fevereiro diminui, mas tem muita água fria.
Em janeiro, em março, continua com a laninha já enfraquecendo. Em abril, uma laninha fraca. Em maio, fraca para neutro. E só em junho ou julho é que ela praticamente some. E aí tem um porém. Tu vê que ali o mapa de agosto e setembro, há 2, 3 semanas atrás, esse tom de alaranjado estava mais forte, indicando um possível aquecimento das águas do Oceano Pacífico no segundo semestre. Já está começando a tirar isso, já é um sinalzinho ruim, de repente essa laninha pode se estender mais do que a gente gosta. Bom, professor, excesso, extremos, a gente está falando dos extremos, né? Agora falar um pouco sobre essa questão, inclusive acho que é o próximo mapa, né? A gente está conversando com o professor Ronaldo Coutinho, né? Engenheiro agrônomo, direto lá de São Joaquim, Santa Catarina, fazendo uma projeção do que está acontecendo com os extremos do clima nessa reta final de 2021. E as notícias não são nada alentadoras aí para os produtores do Sul. Das demais regiões, Centro-Oeste, Centro-Norte e até mesmo Nordeste, professor, como é que fica a situação? Ali eu estou torcendo para que na rodada de hoje, que eu vou ver mais no finalzinho da tarde e noite, ele mantenha aquele projeto de um pequeno veranico, pegando o sul do Pará, norte do Mato Grosso, Tocantins, norte do Goiás, a região do Mato Piba. É um projetinho de redução de chuva, que seria extremamente benéfico para essas regiões. Mas, pelo menos de agora até a primeira quinzena de janeiro, está indicando chuva constante no Mato Grosso, Goiás, Tocantins e boa parte do Nordeste, onde tem produção de grãos. Ou seja, o quadro para eles ou estabiliza ou piora um pouco. Está indicando volumes altos de chuva nos próximos 15, 30 dias naquela região. Então, aonde está alagado vai continuar com problema de excesso de chuva, aonde não está pode começar a apresentar, vai continuar atrapalhando o trato normal, a tentativa de fazer os tratamentos fica bastante difícil. A planta continua com não aqueles dias bonitos de sol direto, que também é importante. Toda essa parte do lado negativo de excesso de chuva e de umidade continua entre o norte do Mato Grosso do Sul, mas principalmente Mato Grosso, centro-norte de Goiás, Tocantins, centro-norte de Minas e boa parte do Nordeste. O único lado positivo disso vai ser a Bacia do São Francisco, que pode ter uma recuperação boa no Lago de Sobradinho, ou de repente a gente ter até, quem sabe, uma notícia inédita de uma cheia no Rio São Francisco em trechos dele, que eu não sei há quanto tempo que isso não dá. Só o lado positivo é esse. Vai trazer transtorno lá para a Bahia, que já está ocasionando, o pessoal tem que ficar atento, pode atrapalhar, por exemplo, a região de produção de grãos ali de Irecê, a parte do feijão, que eu já recebi umas fotos de lá, lavouras lindas, 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 agora o excesso de umidade também é ruim. Então, lá preocupa nesse sentido. Aí, quando tu vem aqui para o centro-sul do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, sul, centro-sul do Paraguai e o filé mignon da Argentina, aí não tem alteração. Até o dia 15 de dezembro, muito pouca chuva, muito irregular, calor, oscilação de temperatura. A parte leste da região sul vai ter alguns períodos de frio, a parte oeste e Argentina, Paraguai, períodos de calor forte, algumas quedas de temperatura também. É um tempo assim bastante atravessado nessas regiões. Infelizmente, vamos dizer assim, a nossa safra está começando a ter problemas bem significativos. Bom, eu sei que o professor trabalha exatamente com essa questão do clima. Engenheiro agrônomo, mas tem atuado e tem acompanhado o desenvolvimento da safra diante dessas condições do clima. Não dá para poder falar, no caso de quebra de safra, nem estimativas em relação à quebra de safra, mas algumas agências aí têm mostrado que isso vai acontecer. O fato vai ter quebra de safra aqui no Brasil. Isso é indiscutível, Olha, não, professor? eu diria o seguinte, eu sempre parto da seguinte formação, eu nunca vou falar o que o agricultor quer escutar, eu vou falar o que o agricultor vai ter condições de ter em termos de tempo. A safra já está tendo quebra, é inegável, não há lavoura nenhuma no mundo que consiga resistir 2/3 do seu ciclo sem água. E pelas fotos que a gente recebe, não dá para saber o percentual, mas que tem quebra, tem. Tem produtor que não vai colher absolutamente quase que nada, ou não compensa. Vamos dizer, de colher, sei lá, hipoteticamente 100 sacas, talvez ele colha 5, 10.
Isso aí não paga nem o combustível da máquina. Então, ali já tem quebra, isso tem. A quantidade dessa quebra, como é que vai ser esse percentual, isso a gente só vai ter certeza mesmo daqui a algumas semanas. E se confirmar esse quadro, como está indicando agora, aí é quase dito e feito, porque não há planta que aguente sem água, temperaturas ao nível da planta acima de 35, 40 graus todos os dias, como está acontecendo no centro-oeste do Paraná, não temperatura de abril, ao nível da planta, 35, 40, mais de 40 graus. No Paraguai, os que me acompanham no canal já estão falando, ó, aqui eu não vou colher nada. Não é só um, são vários, né? Vários indicativos. Santa Catarina, já tem gente também que viaja pelo interior, já está mandando algumas fotos, começa a preocupar bastante. No Rio Grande do Sul está um balaio de gato. O milho está numa situação muito ruim e a soja também começa a ficar numa situação bastante ruim. Na Argentina, a gente não tem muito dado, mas pelo que está o andamento do clima, lá não vai fugir a regra, eles também vão ter problema. Então, safra cheia aqui entre a Argentina, Sul, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul e São Paulo, eu acho muito difícil. E no norte, no outro lado do Brasil, o problema é o excesso de umidade, que também, assim como a estiagem, nenhuma planta aguenta muito tempo ficar com o solo encharcado, com uma falta muito grande de sol. Então, só que talvez tu não perca tudo. Em vez de tu produzir 100, talvez tu produza 20, 30, mas dificilmente nós vamos ter safra cheia. Tá certo. Infelizmente, essa situação que não tem como reverter, né, no momento. Tomara que chova e que diminua em outras regiões. Né, o crucial é essa semana. Essa semana vai definir tudo. Se falhar essa chuva de hoje até o dia 30 de dezembro, aí pode chover à vontade depois que o estrago já foi feito. Já foi feito. Recado final, professor. Eu teria mais outras questões, mas eu sei que o seu tempo também é precioso e curto. Esteve conosco até agora, quero agradecer antes de mais nada. O recado final para o produtor, tanto do Sul quanto das demais áreas, tanto dos extremos com chuva quanto dos extremos de falta dela, professor. O problema é que eu vejo o seguinte, a laninha ela está muito forte, moderada forte agora, ela vai continuar incomodando a gente pelo menos até o meio, final do outono, então não tem escapatória, vai ter oscilações, mas vai ficar com esse padrão, excesso lá em cima, falta aqui embaixo, torcer para que haja algum veranico um pouquinho mais longo lá na parte norte do país, para que consiga enxugar um pouco o solo nessa região, permitir que o agricultor avance um pouco na parte de tratamento e depois na colheita. E aqui no sul temos que torcer desesperadamente para que o mês de janeiro seja pelo menos um pouquinho de chuva. Não precisa nem, a gente já não pede nem que seja acima da média, mas que chova pelo menos umas 5, 10 dias no mês da segunda quinzena de janeiro, já seria uma grande ajuda. Desde que a chuva desse mês de dezembro não falhe. Se essa chuva falhar, aí é um problema. E tem a safrinha do milho, que o pessoal também tem que ficar atento. Como tivemos problema no passado, tudo indica que vai repetir esse ano um pouquinho mais acentuado. O frio chega cedo, vamos ter problemas de excesso e falta e algum excesso de chuva na hora errada. Então, se o pessoal não tiver jeito e acabar perdendo a soja, ele pode plantar um pouco mais cedo a safrinha de milho, mas não tudo de uma vez, de repente divide em duas partes. Uma parte agora, se for o caso de permitir em final de janeiro, outra parte em fevereiro, mas não pode atrasar muito. Assim como lá no centro-oeste também. Não pode atrasar muito porque a estação seca lá pode começar um pouquinho mais cedo que o normal. E as geadas, que podem trazer danos, começam em abril, nas áreas mais altas do sul, e entre final de abril, primeira quinzena de maio, já começa a ter algum risco nas áreas intermediárias, mais no oeste do Paraná, e aí de final de maio, junho, a gente já começa a ter um risco mais alto que o normal de geadas que possam trazer algum transtorno. E no café, eu não duvido que esse ano a gente venha a ter algum problema com geada também. Ronaldo Coutinho, falando conosco direto de São Joaquim, Santa Catarina, do Clima Terra. Muito obrigado pela participação. Certamente nós iremos entrar em contato em outras ocasiões para poder explorar um pouquinho do teu conhecimento, dos seus estudos, né, projeções a respeito do clima, desses extremos que estão acontecendo. Muito obrigado mais uma vez. Igualmente, hoje à noite eu devo atualizar meu canal do Tempo no YouTube, né? Só colocar lá Ronaldo Coutinho que aparece, e amanhã
vai estar atualizada a projeção para final de dezembro, janeiro e começo de fevereiro. Torcer para que venha com coisa boa. Tomara. Obrigado, professor, mais uma vez. Boa tarde. Igualmente.